sou Nelsa Inês Fabiano Nespolo, da Univens, da Justatrama e da Unisol. Vamos falar então sobre redes e cadeias. Será que esse conceito foi a economia solidária quem inventou? Não, esse conceito é um conceito que ele já existe. Quem é que já não ouviu falar de redes de farmácia? Ou redes que hoje atuam, e muitas inclusive são políticas públicas, onde se fortalecem determinados segmentos que fazem o mesmo produto ou atuam na mesma área. Quem é que já não ouviu falar de cadeias, grandes cadeias dentro do sistema que envolva todo um processo de produção? Por exemplo, as cadeias automobilísticas. Então, esse é um conceito que o sistema capitalista ele já tem e que a gente ouviu muito falar e que muitas vezes também tem recurso, na maioria das vezes tem recurso público para poder fomentar e isenções também de tributos. Mas nós vamos falar aqui do conceito de redes e cadeias da economia solidária. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O que são as redes dentro da compreensão da economia solidária? É quando a gente aproxima pessoas que tenham os mesmos interesses. Pode ser com serviços, pode ser também num processo de viabilizar a produção e pode ser também redes que é para viabilizar a comercialização. Essas redes são muito importantes porque eles tiram os empreendimentos do seu isolamento. Em vez de ele estar lá atuando sozinho e não se viabilizando, é importante que ele atue em rede. Quem é que já não viu os artesãos se juntando para comprar a matéria-prima por um preço menor? Ou então, para poder comercializar, organizados em redes? Quem é que já não ouviu falar de costureiras que se juntaram para poder comprar um tecido mais em conta? Estão atuando no mesmo setor econômico e se juntam para finalidades em comum. Aliás, a comercialização na economia solidária é uma marca muito forte de redes que são empreendimentos que se juntam para poder viabilizar esse processo. E também temos redes que necessariamente não são só para produzir, mas são para articular ideias dentro da economia solidária, poder estar fomentando. Mas o que são as cadeias? Elas são a mesma coisa? Não, as cadeias dentro da economia solidária é quando consegue sair de um segmento para poder envolver todo um processo de produção. Quando ouvimos falar da rede abelha, por exemplo, são o quê? São todas as pessoas que estão envolvidas com o mel, com a criação das abelhas e que viabilizam junto o mel. Quando falamos de cadeias, como a cadeia das frutas, significa a gente envolver vários segmentos. As cooperativas, os empreendimentos que estão com o cuidado das plantas, que pode ter outros que estão na colheita e pode envolver um outro processo que é quando está transformando essas frutas, que seja em suco, que seja em sorvete, ou mesmo que seja em picolés, ou em produtos mesmo que acabam se tornando alimentares nessa transformação. Então, a cadeia, ela envolve várias etapas e vários segmentos da economia. As redes, elas atuam aproximando, sobretudo, atores de um mesmo segmento. Assim como, por exemplo, no Paraná, nós temos as redes de padarias, várias padarias que se juntaram e que são formadas pela economia solidária e que viabilizam tanto o processo de produção como também o processo de comercialização. Por que as cadeias têm uma marca muito importante? Porque as cadeias, elas conseguem, enquanto a rede ela atua para poder fortalecer um segmento, mesmo assim, ela tem etapas que ela continua dependendo do sistema capitalista ou de empresas capitalistas. A cadeia é esse esforço que se faz na economia solidária para que as várias etapas sejam preenchidas pela economia solidária. Portanto, você não ter empresas capitalistas num processo de cadeia significa agregar valor para a economia solidária. E aí, nós estamos numa construção deste conceito,
que se fez muito presente no primeiro Encontro Nacional de Empreendimentos de Economia Solidária em 2003, que depois passou a ser debate dentro dos vários momentos que tivemos a nível nacional, nas conferências, no Fórum Brasileiro, as entidades de representação que atuam, como a Unisol, Unicafes, também fazem esse debate forte e que a gente vê que ele é muito importante, seja ele no segmento mais rural, seja ele no segmento urbano. Mas as cadeias, elas acontecem sobretudo quando acontece este encontro desse segmento. Hoje, algo que marca muito forte e que vai para o Brasil inteiro é, por exemplo, a produção do arroz orgânico produzido pelo MST. Ele todo é produzido por cooperativas e pelos assentados, mas não é só o plantio. Ele também é beneficiado, embalado e comercializado. Portanto, neste processo, não existe um espaço ocupado por uma empresa capitalista. Portanto, todo o valor gerado nessa produção, ele fica com os trabalhadores. Isso é muito importante, porque isso é a gente fazer o enfrentamento de um outro modelo. Agora, se os agricultores, eles trabalhassem num processo de se juntar para plantar o arroz e vender no mercado, com quem é que ficaria a maior parte do valor dessa produção? Com certeza, ficaria com o mercado. Então, as redes, elas são um passo para a gente poder construir as cadeias. Sem as redes também não construímos as cadeias. E elas são um desafio porque exige muito da economia solidária poder organizar. A gente pode ter redes, redes organizadas a nível local, mas também a gente pode ter cadeias organizadas a nível local. Necessariamente, elas podem ser longas ou elas podem ser curtas. Se olharmos a cadeia do peixe, você tem a pesca, que pode ser toda ela acontecer dentro de uma mesma cidade. A pesca, a comercialização do peixe, a produção das escamas, que é o artesanato, a venda para a merenda escolar, ela não precisa necessariamente sair do município. Assim como a gente pode pensar numa cadeia como das frutas nativas, ela pode acontecer toda ela dentro do município. Mas há cadeias que não é possível que elas aconteçam dentro do município. Elas precisam sair, muitas vezes, do seu estado e ter um âmbito a nível nacional. E eu vou trazer aqui o exemplo de uma cadeia que ela perpassa todas as regiões do nosso Brasil. É um desafio muito maior, com certeza. Mas também ela vai quebrando uma série de preconceitos que são colocados, como, por exemplo, essas cadeias não são possíveis porque há um custo de logística muito grande. O sistema capitalista também tem logística e nem por isso ele deixa de fazer as cadeias. E a gente prova que esse valor da logística ele é possível ser absorvido e que a não viabilidade ela está exatamente quando não temos todos os processos na nossa mão. Quando temos, agregamos valor e ao mesmo tempo distribuímos entre os trabalhadores. A Justa Trama é um exemplo de uma cadeia da economia solidária. Como é que ela funciona? Nós temos aqui o algodão. O algodão ele é plantado pelos agricultores do estado do Ceará e do estado do Mato Grosso do Sul. Eles estão organizados em redes, que são associações. Plantam este algodão sem veneno. Não usam nenhum agrotóxico nesse plantio. Portanto, nós estamos falando de um diferencial da economia solidária, que é o cuidado com o meio ambiente. Imagina, enquanto o outro algodão ele tem 30 aplicações de agrotóxico para poder ter o resultado do algodão que depois se transforma em roupa, no orgânico não tem nenhuma aplicação de agrotóxico que, além de contaminar a terra, além de prejudicar as pessoas que depois o vestem, porque todos bem sabemos que para poder ter um montante de algodão que possa produzir uma camiseta, são usadas 160 gramas de agrotóxico. E esse agrotóxico, ele não sai do algodão, ele permanece no algodão e depois acompanha as pessoas. Esse algodão, depois de colhido, ele vai para Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, a Coopertêxtil transforma este algodão no fio. E a Coopertêxtil é uma cooperativa da economia solidária, é uma empresa recuperada, se transformou em cooperativa e que faz a produção do fio. Portanto, até agora nós só temos economia solidária aqui. Ela continua e também a Coopertêxtil transforma esse fio em tecidos.
em tecidos e também se transforma este mesmo fio em malhas e seguimos então para o Rio Grande do Sul, aonde uma cooperativa, a Cooperativa Univens, com esse tecido transforma em roupa, que vai desde o processo inicial e vem até o processo final em cooperativas. Também lá em Itajaí, Santa Catarina, temos a produção mais artesanal no tricô. Mas não bastava só isso, não poderíamos continuar um processo de uma cadeia que usasse botões de plástico. Então, o Amazonas, a região do Amazonas, ela dá a resposta a isso com a cooperativa Açaí lá de Rondônia, onde faz os botões que vêm nas roupas. Mas e o que fazer com todos os retalhos gerados no processo de produção dessa roupa? Todos os retalhos, também lá em Rondônia, dá para produzir bonecas, que também, além de cuidar para que a gente não gere resíduos, estamos fazendo um produto que volta de novo para ser consumido. Ou então podemos fazer bichinhos, fazer outros produtos. Nós estamos falando de uma cadeia que tem 600 trabalhadores de diversas regiões do Brasil que podem sentar junto e que sentam junto, planejam o negócio, discutem um valor justo pelo trabalho de cada um. Portanto, cada um desses que estão envolvidos nessa cadeia recebem de 30% a 100% a mais do que se fizessem o mesmo trabalho, mas que não fosse em cadeia. Mas como? Então, quando chega ao consumidor, ele chega com um valor muito elevado? Não, não é por isso que chega num valor muito elevado. É porque aqui, em todo esse processo da cadeia, não há um capitalista que diz: eu quero ter o lucro acima de todos vocês. Aqui se discute um valor justo pelo trabalho de cada um. E, portanto, quando discutimos um valor justo por cada etapa de produção, conseguimos também chegar no consumidor para que ele possa ter um valor justo na compra deste produto. As cadeias, elas fazem, sobretudo, a distribuição de renda, que é o que tanto nos inquieta neste país. Quando vemos que 1% dos mais ricos tem mais da metade de toda a riqueza desse país. A economia solidária, ela vem para fazer impacto a isso, a essas duas inquietudes: como distribuir a riqueza e como cuidar do meio ambiente. As cadeias, é muito importante que elas tenham este foco. Quando falamos dessa cadeia da Justa Trama, é exatamente esse foco: cuidar do meio ambiente, não continuar poluindo, destruindo, contaminando com venenos e, ao mesmo tempo, distribuir esse ganho entre todos que estão envolvidos no processo de produção. Você já imaginou se a gente tivesse muitas dessas cadeias organizadas pela economia solidária? Isso sim é a gente construir um outro modelo de desenvolvimento. Essa é a nova economia que acreditamos. Essa é a nossa estratégia de fortalecer. Que seja isso com qualquer uma dos processos de produção que a economia solidária faz, é possível a gente fazer um encadeamento disso. E como sempre nos diz o nosso inspirador Paul Singer, as cadeias são uma forma de desalienar o trabalhador, porque cria entre cada um desses elos os laços verdadeiros de solidariedade, aqueles que fazem o agricultor se emocionar e se envolver ao ver o que uma costureira faz para poder ter a roupa. Mas, ao mesmo tempo, faz a costureira se emocionar quando percebe que o agricultor está perdendo sua produção pela seca ou então pela enchente. E é isso, esses laços de solidariedade, que eles não são de assistencialismo. A solidariedade, ela se baseia em construir algo novo onde todos fazemos parte, mas, sobretudo, onde todos participamos da riqueza gerada pelos trabalhadores.